Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai bater um papo sobre ser dona de casa. Esse vídeo ele foi inspirado nos próprios comentários de vocês. Muita gente conta um pouquinho o que acontece na casa, conta um pouquinho dos seus sentimentos com relação aos cuidados da casa, com relação a ser dona de casa, e com isso eu tava refletindo e consegui reunir algumas ideias, né, pra gente conversar sobre como se sentir motivada para cuidar da casa, para ser dona de casa. Bom, eu vou falar especialmente ou especificamente sobre a dona de casa que não trabalha fora, que trabalha em casa, mas não trabalha fora. Porém, algumas dessas ideias também pode, de repente, inspirar as donas de casas que também trabalham fora, né? Porque não é porque a gente trabalha fora que a gente não é dona de casa. Então, eu vou falar de alguns pontos aqui que eu separei para falar com vocês, mas claro que tem outros. Eu não sei se são os mais importantes, mas são aqueles que vieram na minha mente com a intenção de nos ajudar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que eu passo aqui para vocês o que eu estou aprendendo e eu também, como vocês, estou nessa luta, nessa batalha diária de tentar me organizar, de tentar ser mais organizada, de tentar me sentir motivada. Não sou diferente de vocês. Então eu vou passar as coisas aqui que tem me ajudado, que tem me feito sentir melhor. Eu tô olhando aqui, ó, porque eu anotei pra eu não me perder, porque às vezes as minhas ideias estão na cabeça e eu acabo esquecendo de alguns itens. Então às vezes eu anoto pra isso não acontecer. Então assim, eu acho que a primeira coisa, e talvez a mais importante dessas que eu vou falar, talvez seja a mais importante, não sei, temos que refletir sobre isso, é você desenvolver dentro de você o sentimento de aprendiz. Isso vale para qualquer coisa e não só para se sentir motivado em cuidar da casa. Vale no seu trabalho fora, vale na sua relação com o outro, vale quando você vai resolver alguma coisa, quando você vai comprar uma casa, quando você vai fazer negócio, quando você vai vender alguma coisa. Tudo é importante que a gente cultive esse nosso sentimento de aprendiz. Nós estamos sempre aprendendo, nós não somos perfeitos, então é importante que a gente tenha esse sentimento para que a gente consiga nos perdoar, nos aceitar e nos acolher quando a gente erra, quando a gente não consegue cumprir o que estava proposto e etc e tal. Então esse sentimento de aprendiz é muito importante e ele vai desconstruindo aquele sentimento de perfeccionismo. Muitas vezes a gente tem orgulho de dizer, eu sou perfeccionista. Ok, é muito comum a gente ter esse sentimento. Só que é importante que nós saibamos que esse sentimento, ele não é bom. Quanto mais perfeccionista você for, mais cruel com você vai ser. Então é melhor você cultivar dentro de você o sentimento de aprendiz, que o perfeccionismo, ele vai sendo diluído. Isso não quer dizer que você não vai buscar a perfeição naquilo que você faz, mas quer dizer que quando as coisas não ficarem tão perfeitas como você planejou, como você gostaria, você não vai entrar num sentimento de culpa ou de autossabotagem ou de desvalorização de você mesmo. Por quê? Porque você está com o sentimento de aprendiz e não de perfeccionista. O perfeccionista é aquele que disputa com Deus. Porque quem é perfeito? Deus. Quando você fala, eu sou muito perfeccionista, isso, lamento te dizer, tá? Desculpa, mas não é virtude, é vício. Porque assim, a gente foi criado num ambiente em que as pessoas cobram muito da gente, então a gente aprende a cobrar muito da gente. A gente aprende a cobrar da gente mais do que a gente pode dar. A gente sempre quer dar mais do que a gente pode e mais do que a gente tem condições. Então, isso desgasta, isso deixa a gente cansada, exausta e isso desmotiva qualquer ser humano. Porque além de você não conseguir ser perfeito, né? Não vai conseguir, você ainda age com crueldade com você. Isso é crueldade, né? Eide, mas você já consegue? Olha, eu tô na luta, eu já consegui aí subir alguns níveis com relação ao sentimento de aprendiz, mas não significa que ele se manifesta dentro de mim o tempo inteiro. Às vezes eu me cobro muito.
E o dia que eu me cobro demais é o dia em que eu chego no final do dia e falo, que dia ruim. É ruim. Quanto mais você se cobra. Porque o que é importante a gente entender? Que a gente tem um limite e que o meu limite é diferente do seu. Não adianta você olhar aqui e falar, nossa, até 11 horas ela fez tanta coisa. A sua realidade é diferente da minha. Talvez os seus filhos são menores, seus filhos dão mais trabalho, você está mais cansada. Então você tem que conhecer o seu limite e trabalhar com o seu limite. Se cuidar da casa todos os dias está te deixando extremamente exausta, que você não consegue mais nada, nem cuidar de você, nem fazer uma unha, nem passar um batom, significa que alguma coisa está errado. Você está cobrando mais do que você pode dar. E isso é crueldade, tá? É uma crueldade com você mesmo. Isso pode te adoecer. E essa exaustão, esse cansaço, esse desânimo já é um sinal para dizer não é por aí, tá? Aí você não se compare com outra pessoa. Ah, mas fulano de tal deixa a casa brilhando e faz tudo, a vida dela é mais ou menos igual à minha. E por que ela nunca tá cansada? Ela sempre tá saindo, ela se arruma, ela tá sempre bonitinha e eu tô um caco no final do dia. Porque ela é diferente de você. Porque o limite dela é um e o seu é outro. Então conheça seu limite. Bom, é importante também a gente encarar o nosso trabalho do dia a dia em casa igual a gente encararia se o trabalho fosse lá fora. Então, sei lá, de repente cuidar da sua aparência. Não é porque você tá em casa que você não vai pentear o cabelo, que você não vai tirar seu pijama, que você não vai se arrumar. Mas é assim, deixa eu só abrir um parênteses. Se você não se preocupa em se arrumar, se tudo bem para você estar descabelado até na hora do almoço, enquanto você está fazendo as coisas, sem problema nenhum. Isso só não pode trazer para você um sentimento ruim. O importante é como está a sua relação com a sua aparência. Se a sua relação com a sua aparência tá boa, não precisa mudar nada nesse sentido. Continua fazendo o que você tá fazendo. Não, eu fico o dia inteiro largada, eu gosto, eu não ligo pra isso, a minha prioridade é a casa e eu tô feliz no final do dia desse jeito. Ótimo, não precisa mudar. A gente muda aquilo que está nos deixando angustiado. Uma vez uma seguidora falou assim pra mim, eu não consigo fazer as minhas unhas, eu não consigo cuidar de mim, porque a casa me toma muito tempo, eu não consigo, eu trabalho até na hora de dormir, aí chega na hora de dormir, eu vou dormir, porque eu não aguento mais. Ótimo, chegou na hora de dormir, vai dormir. Mas por que no decorrer do dia uma dona de casa não consegue nem um dia na semana parar um pouco e um dia hidratar seu cabelo, no outro dia fazer a unha, no outro dia tirar a sobrancelha? O que está acontecendo? Será que eu não estou priorizando mais a casa do que a mim mesmo? Agora, gente, é aquilo, esse negócio de aparência, ele é muito pessoal e muito individual. Falando com aquelas pessoas que às vezes falam assim, eu queria ficar mais arrumada em casa, eu não tenho tempo para fazer meu cabelo, não tenho tempo para fazer minha unha. Então você vê que a pessoa tá angustiada por não ter tempo de cuidar de si mesmo. Só que assim, ver o seu trabalho de casa como um trabalho de fora vai muito além da aparência. A aparência é de menos. Tem que fazer um planejamento semanal, né? Nem que seja assim as coisas mais básicas, e um planejamento diário. Então você vai fazer esse planejamento para que você olhe para esse plano e acredita que é possível realizar aquelas tarefas e também não ficar perdida. O que eu vou fazer? Então eu preciso me planejar. Eu preciso de um planejamento semanal, por exemplo. Hoje, qual é o foco da limpeza mais pesada? Banheiro. Quarta-feira é o dia que eu lavo o banheiro. A casa, a bagunça, guardar roupa ou não guardar, varrer, aspirar, tirar, limpar a mesa, pôr lixo pra fora, isso aí eu vou fazendo de acordo com a necessidade. A prioridade é o banheiro. Então o banheiro seria o meu planejamento semanal. Terça-feira é dia de passar roupa, quarta-feira é dia de lavar os banheiros, e ali eu vou fazendo a limpeza do dia a dia, que seria a rotina diária mesmo, aquilo que a gente faz todo dia. É importante planejar, porque isso vai te ajudar a se sair melhor nas tarefas, e você se saindo melhor, você vai encontrar também motivação. Outra coisa muito importante que faz parte também, tá ligada de alguma forma com o planejamento, é você ter horário. Então é importante você ver, eu vou trabalhar das 8, sei lá, 1h da tarde, que eu já arrumei a cozinha e tudo. Tira um descansinho e depois você vai fazendo mais alguma coisa, se for necessário. Tem gente que nem faz.
Por quê? Porque geralmente a gente tem serviço à noite também. Você tem que fazer a janta ou esquentar a janta e arrumar a cozinha da janta, dar uma organizadinha na cozinha. Então você tem que lembrar que você vai ter que ter que você tem um servicinho à noite, a maioria de nós temos. E baseado nisso, às vezes é importante você tirar aí umas 2 horas da sua tarde, que seja das 2 às 4, que seja das 3 às 6, até a hora de fazer a janta. Por quê? E aí, enquanto você tá fazendo janta, dá tempo de recolher uma roupa, dá tempo de dobrar, dá tempo de fazer outras coisas, jogar um lixo lá fora. Nesse período que você pode também hidratar um cabelo, assistir um filme com as suas crianças, fazer uma pipoca, ou dar uma volta pra arejar, e de acordo com a necessidade, ver sua revista, ver um filme. Então nessas 2 horinhas você vai fazer alguma coisa que você gosta, que seja ligar pra alguém e conversar, que seja fazer uma visita, que seja dar uma voltinha no shopping, né? Tira esse tempinho pra você, que seja fazer uma unha, fazer uma sobrancelha, ir no salão. Isso. Agora, gente, existe as pessoas que têm filho pequeno, que não dá, né? Então vai brincar com as crianças, vai fazer alguma atividade com eles, você vai fazer sua unha, eu já fiz muito isso com a Alice. Aí você dá uma atividade pra pintar, pra colorir um bloco, e você fica ali meio fingindo que tá brincando com eles e fazendo. Não deixe de fazer as coisas que você gosta, seja elas quais forem. Tire essas horinhas na parte da tarde, ou que seja de manhã antes de começar o serviço, e faça. Bom, eu já falei disso, né? Acabei misturando os assuntos, mas não sobrecarregue. Conheça o seu limite. Eu não dou conta de fazer uma faxina num dia só. Então é o meu limite. Eu tenho que respeitar o meu limite. Eu não posso me sobrecarregar. Então, por mais que talvez eu prefira limpar a casa de cabo a rabo num dia só, é importante eu entender o meu limite. Quando eu entendo o meu limite, eu não vou me sobrecarregar, né? E eu não me sobrecarregando também é um fator motivacional. E para que a gente não sobrecarregue, é importante também você estipular metas, né? Estipule metas. E metas que você sabe que você vai cumprir. E no dia a dia dá pra gente saber mais ou menos. Aí se der, se for muito produtivo, você faz um pouquinho a mais. Como, por exemplo, aquela dica que eu já deixei pra vocês de tirar 15 minutos dos dias que estão tranquilos e dar uma arrumadinha num cantinho, numa gaveta, num armário. Isso é muito bom. Fazer isso, né? E deixo como dica aí também. Bom, e uma coisa também importantíssimo, que é um fator motivacional, que é não deixar acumular. Às vezes alguma coisinha até acumula de um dia para o outro, mas certo tipo de coisa, como brinquedo, sapato pela casa, alimento que pingou no chão, ou na mesa, ou nos balcões, lixo, ou muita louça na pia, são coisas que é importante a gente não deixar acumular. Tá? Porque senão depois é tanta bagunça, gente, que você fica muito desmotivada e sabe, e te dá um desânimo tão grande que aí você não começa a fazer com vontade, e no que você tá fazendo sem vontade a coisa não rende. Aí você arruma um quarto e já tá na hora de fazer o almoço. O quarto que você já arrumou já bagunçou. Eu sei o que é isso, porque já aconteceu comigo. Então não dá certo, você vai se sentir sobrecarregada, você vai se sentir mal por não ter conseguido arrumar a sua casa. Então não acumule. Outra coisa importante também, gente, é pedir contribuição. Tá? Não é ajuda, é contribuição. Ai, mas meus filhos não querem ajudar. Faça uma reunião, conversa com eles. Vai conscientizando ele que é importante ele contribuir. Porque assim, não é só venha a nós, é o vosso reino também. Eu faço a comida que você come. Qual a contribuição que você vai dar para as atividades na casa? E aí ele, ai, não sei, aí você dá as opções. Por exemplo, você tem um filho que fica responsável pelo lixo da casa todos os dias, gente, já ajuda demais. Não precisa ser muita coisa. Você tem um filho que é responsável, por exemplo, por arrumar a cozinha da janta, o outro do almoço, já te ajuda demais. Nem precisa ser muita coisa, né? Deixa seu quarto arrumado e deixa sua cama arrumada. Já é uma contribuição fantástica, já ajuda demais. Guarda suas roupas. Então, assim, todo mundo que mora numa casa precisa contribuir. Conscientize eles disso. E o seu marido também. Seu marido pode te ajudar dando banho nas crianças, pondo as crianças para dormir, cortando a unha. O Fred aqui que corta a unha da Alice. Ele já é o responsável por cortar qualquer coisa, gente. Ajuda muito, muito. As dicas eram essas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!